Olá a todos, daremos continuação com a nossa disciplina. Falaremos agora sobre compressão. Bem, quando a gente fala em compressão, a gente quer reduzir o tamanho de um bloco de informação, seja ele em arquivo, seja em imagem, seja no streaming. Basicamente são duas fases. A primeira que é a fase de compressão, onde tem uma quantidade de dados grande e quer reduzir para uma quantidade de dados menor. E depois nós temos o processo inverso, que é a descompressão, que nós vamos traduzir os dados que foram modificados na primeira fase e voltar para a fase anterior, os dados originais, se possível. Uma das técnicas de redução de tamanho do arquivo é retirar a redundância, ou seja, são dados que estão repetidos durante o arquivo, bloco de informações. Então veja que desse vídeo daqui para cá, basicamente as informações são a mesma, né? O que mudou foi apenas a posição desse personagemzinho. Ele estava aqui, veio para cá. Então isso foi isso daqui que mudou, isso aqui que mudou. No próximo frame, isso daqui que mudou, isso daqui que mudou. Então a gente pode manter a imagem original e só sair nas fases seguintes, manda a imagem original e depois só o que realmente mudou. Se tratando em imagens, nós temos alguns tipos de redundância que pode ser de decodificação de cor, ou tons, no caso foi tom de cinza, né? Ou seja, as cores são codificadas em mais símbolos do que realmente necessário. Imagine uma imagem que você tenha, ela é colorida, você tem 256 cores no vermelho, 256 cores no verde, 256 cores no azul. Isso aí total vai dar vários milhões de imagens, de cores possíveis, mas pode ser que numa imagem você tenha apenas 16 cores, 20 cores, então você não precisa disso tudo. Então você reduz a quantidade de símbolos, você reduz a quantidade de memória necessária para armazenar todos esses dados. Temos também a redundância interpixel. Lembre lá da interpolação. Nós tínhamos alguns pontos que tinham cor e após a escala, alguns pontos ficaram sem cor. Com o processo de interpolação, a gente conseguiu preencher as cores entre os pixels que estavam sem cor inicialmente. Então, uma forma seria da gente reduzir o tamanho da imagem, reduzindo o tamanho da imagem, reduz o tamanho do arquivo, transmite, quando o receptor receber, transforma-se novamente para o tamanho inicial e aqueles pontos, ou seja, faz uma escala, né, aumentando, e os pontos que ficaram sem preenchimento a gente consegue tirar, preencher novamente pelas técnicas que nós já aprendemos anteriormente. Temos também a espectral. Imagens com mais de uma faixa espectral pode ter seus valores correlacionados em pixels de mesma posição nas bandas, né? Temos também as psicovisuais, característica do nosso sistema central, né, que tem uma certa dificuldade de traduzir algumas imagens. Então, como já mostrei lá no início da disciplina, né, existe o que nós chamamos de ilusão de ótica. A gente pode ver coisas que realmente não existem, ou o cérebro pode esconder algumas coisas que estão na nossa frente, né? A gente pode aproveitar esse tipo de informação e tentar reduzir a quantidade de informação dentro da imagem. O processo de compressão, como já falei, nós vamos pegar os dados iniciais e transformar em uma outra coisa com menor quantidade de informação possível. Então, nós temos essa fase, né? A fase de compressão é a fase de descompressão, e algumas delas a gente pode fazer esse processo de compressão e descompressão sem perda. Ou seja, os dados iniciais são totalmente recuperados após esse processo. A gente permite uma determinada perda de informação. O dado gerado final não é 100% igual ao dado inicial, ao dado original. Não vai fazer nenhuma diferença, né? Você tem essa pequena perda de informação, mas que não compromete a qualidade do resultado final. Uma imagem tem uma alta redundância de informação, perdas podem implicar em redução da qualidade, sem comprometer a interpretação do conteúdo do resultado. No entanto, existem algumas aplicações que a perda é intolerável, você não pode perder de jeito nenhum, então os dados originais têm que ser obrigatoriamente restaurados, né? Um exemplo disso é quando a gente trabalha com banco de dados. Com relação a isso, nós temos os não adaptativos, os adaptativos e os semi-adaptativos. Os não adaptativos baseiam-se em dicionários estáticos, ou seja, já foram pré-definidos, dado uma função de frequência de dados. Então, esse dicionário é uma tabela que associa símbolos a um código de menor tamanho. Os adaptativos, eles constroem o dicionário em função dos dados de entrada. Então, à medida que você vai apresentando os novos dados, você vai construindo esse dicionário, né? Então, esses algoritmos, temos também os semi-adaptativos. Existe uma estatística inicial sobre os dados de entrada e gera o dicionário. Depois disso é que realmente começa o processo de compressão e descompressão.
Os métodos baseados em dicionário, o arquivo comprimido contém o código de comprimento fixo. Os métodos estatísticos necessitam de conhecimento de frequência de símbolos, né? A gente precisa contar os símbolos para saber a frequência deles. Nesse caso, utiliza um código de comprimento variável, então pode ser que em um determinado momento os símbolos sejam menores ou maiores, dependendo da entrada. E também podemos calcular a redundância, né? Ou seja, baseado no tamanho dos dados originais e tamanho dos dados finais, a gente tem mais ou menos a noção de quanto a gente ganhou na compressão. Nós temos CR, que é o N1, que é o tamanho da imagem original, sobre o tamanho da imagem comprimida. Imagine o seguinte: se a gente tem esse arquivo e nossa compactação foi muito ruim, então N2 tende a ser muito próximo de N1. Então a gente teria este valor aqui, essa divisão próxima de 1. Se a gente trouxer isso daqui para cá, ficaria mais ou menos 1 sobre 1, que daria 1. 1 menos 1 daria 0, ou seja, a nossa redução foi muito ruim. Já se a gente tiver esse número aqui muito baixo, muito próximo de 0, essa divisão vai dar um número muito grande. Se a gente pega 1 e divide por um número muito grande, isso aqui tende a 0, ou seja, isso aqui ficará mais próximo de 1. Quanto melhor for a nossa compactação, mais próximo de 1. Quanto pior for a nossa compactação, mais próximo de 0. Inicialmente apresentarei para vocês o código de Huffman. Ele é um algoritmo que permite compactação sem perda de informações. Ele é codificado estatisticamente, ou seja, a tabela, o dicionário é criado de acordo com a entrada dos dados. Produz um código de tamanho variado, atribuindo códigos de tamanhos menores a níveis de cinza mais prováveis de acontecer. Ou seja, aqueles que mais acontecem, aqueles que têm maior redundância, maior repetição, têm código menor. Os símbolos são ordenados por probabilidade decrescente, sendo sucessivamente somados os símbolos com menor probabilidade, até que restem apenas duas somas. Então, analisamos a imagem tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores, e dentro de toda a imagem, a cor A2 apareceu com 40%, A6 com 30%, A1 com 10%, A4 com 10%, A3 com 6% e A5 com 4%. Pronto, colocamos as frequências, as probabilidades em ordem decrescente e vamos somar agora de 2 em 2. Então, a probabilidade dos dois últimos, A5 mais A3, 0,4 mais 0,6 vai dar 10%. Então, fizemos essa soma, agora a gente substitui esses daqui pelos 10%. Está aqui. Pega novamente os dois últimos, 10% mais 10% vai dar 20%. Como a gente tem que colocar em ordem decrescente, 20% vem aqui para cima, esse 10% vem aqui para baixo. Soma novamente os dois últimos, 20% mais 10% dá 30%, vem para cá. Somando novamente os dois últimos, 30% mais 30%, vem para cá, colocando novamente em ordem decrescente. Pronto, só tem dois, então a primeira fase finalizou. Na segunda etapa, nós codificaremos cada símbolo adicionando o bit para cada entrada, para cada etapazinha dessa daqui que a gente passou. Tudo isso na ordem inversa, seguindo o caminho de volta. Então a gente começa sempre com 0 e 1. Então veja que este símbolo aqui agora, como deu 60%, ficará com de um novo símbolo 0 e o restante ficará com 1. Nós vimos na fase anterior que esse 60% veio da soma desse com esse. Então, como ele veio daqui e esse daqui é 0, como nós estamos indo de 2 em 2, então esse aqui pega o símbolo daqui, que é 0, vem para cá, 0, 0, e o restante será completado com zeros e 1. O A2, que é 40% da imagem, será o símbolo 1, e todos os restantes, né, serão baseados nesses códigos aqui, ou 00 ou 01. O A6, a gente já viu que é 30%, será substituído por 00. Os próximos, veja que os símbolos, a quantidade de símbolos é variável, né? Esse aqui será 1, esse aqui será 00. Esse daqui, esse veio daqui, 30%, 20% desse mais 20% desse. Então, qual é o código desse símbolo? É 01. Então, vem 01 para cá, 01, 01. O primeiro é 0, o segundo é 1.
Bem, esse 20% aqui veio da soma desses dois. Então, vou transmitir esse símbolo para cá. Então, vai ficar 0, 1, 0, 0, 1, 0. O primeiro será 0, o segundo será 1. Esse símbolo aqui é formado pelo esses 10%, é a soma de 6% com 4%. Então, a gente pega o símbolo dele, que é 0, 1, 0, 1, traz para cá. 0, 1, 0, 1. O primeiro é 0 e o segundo é 1. Pronto, todo mundo agora foi representado. Outro algoritmo que nós veremos é o LZW, baseado no nome dos autores, Lempel, Ziv, Welch. É adaptativo, sem perda de informação, compressão baseada em dicionário, uma tabelinha que será criada à medida que os dados são analisados, substitui uma sequência de símbolos por códigos. Em geral, os códigos são menores que as sequências que representam, indicando uma redução do tamanho. Vamos entender como é que funciona. Então, temos aqui a entrada, temos a saída. Vamos seguir o algoritmo. Inicialmente, o dicionário contém apenas os caracteres originais. Analisando aqui, aqui só tem B e A. Vou botar aqui A como sendo o primeiro, então o código dele é 0. B é o segundo, código 1. P está vazio. C recebe o próximo caractere. O próximo caractere aqui é B. C recebe B, então está aqui B. Se a concatenação PC vazio com B, vai dar B. Está no dicionário? B está no dicionário? Sim. Então, P recebe a sequência. B. Não faz mais nada, volta para o passo 2, faremos até não ter mais caracteres. Voltando para o passo 2, próximo caractere é A. A. A concatenação BA está no dicionário? Não. Então, por o código de P na saída, quem é que está em P? É B. Então, coloca o código de B na saída, é 1. Depois disso, cria-se um novo código, coloca-se PC no dicionário. PC contém BA. P recebe C. Quem é que está em C no momento? É A. Volta. Próximo caractere. O próximo caractere é B. B. A concatenação está no dicionário? Não. Então, põe o código de P na saída. P quem é TP? É A. O código de A é 0. Desculpa, é 0. Aliás, nem era para estar aí. Era para estar aqui, né? Criar um novo código. Novo código criado. Colocar PC no dicionário. Está aí, colocado. P recebe C. Quem é que está em P ou em C é B. Então, B vem para cá. C recebe o próximo caractere. Próximo caractere é A. BA está no dicionário? Sim. Então, coloca PC em P. Então, BA, próximo caractere é B. B. BAB está no dicionário? Não. Por o código de P na saída. Quem é o código? É BA, código 2. Então, código 2. Feito, criar um novo código. Código criado. E adicionar PC. Quem é PC? BAB. P recebe C. Esse daqui vem para cá. Próximo caractere. Próximo caractere. BA está no dicionário? Sim. Então, PC recebe a sequência. Próximo caractere. B. BAB está no dicionário? Sim. Então, coloca-se PC em B. BAB. Próximo caractere. A. BABA está no dicionário? Não. Põe o código de P na saída. Quem é P? BAB. 4. Criar um novo código, que é 5. Botar PC BABA. P recebe C. P recebe C. Próximo caractere. B. AB está no dicionário? Sim. PC recebe a concatenação. Próximo A. ABA está no dicionário? Não. Então, por o código de P na saída, 3. Criar um novo código, código 6. PC vai para o dicionário. ABA. P recebe C. Pega o próximo caractere, que é B. AB está no dicionário? Sim. Então, pega apenas PC e coloca aqui. Próximo caractere. A.
ABA está no dicionário? Sim. Coloca só a concatenação em P, próximo caractere B. ABAB está no dicionário? Não está. Então, por código de P na saída, ABA 6. Cria um novo código. Põe PC no dicionário. Tá aqui ABAB. P recebe C, é B. E volta novamente. Opa! Até não ter mais caracteres. Não tem mais caracteres. Então a gente encerra o loop e insere o código de P na saída. Quem é que está em P é B. O código de B é 1. Finalizado. Então veja que aqui eu tinha uma sequência com 3 caracteres e agora eu tenho 7, quase uma redução de 50%, né? Para restaurar, a gente precisa do dicionário e a gente precisa também da nova saída, os dados transformados. E a gente vai comparar cada um desses daqui com cada um do que está no dicionário. Isso serve até como uma forma de criptografia, né? Você pega os dados originais, transforma por um código não identificável, manda por um canal e manda o dicionário por outro. A saída, a primeira foi 1. Quem é 1 é B. Próximo código é 0, A. O próximo código é 2, BA. O próximo código é 4, BAB. O próximo código é 3, AB. O próximo código é 6, ABA. O próximo código é 1B. Palavra original restaurada. Está aqui o resultado que é 2024.361, como a gente viu anteriormente. Bem, o próximo código é extremamente simples, né? No caso é um método adaptativo, sem perdas. Fácil de implementar, a gente não precisa de uma tabela anterior. É só ir analisando, analisando e gerando os códigos. A execução é extremamente rápida, não produz grandes taxas de compressão comparado com os outros métodos, porém eles são mais lentos. Esse é extremamente rápido, né? Baseia-se apenas na repetição dos elementos consecutivos. Basicamente, a gente cria uma flag, a flag é um símbolozinho dizendo que, olha, a partir daqui existe uma sequência e vai contando a quantidade de caracteres repetidos. Temos a flag, a quantidade de caracteres e o caractere. Mas a gente faz isso se a repetição, a quantidade de caracteres repetidos for maior ou igual a 4. Porque senão não compensa. Porque aqui, se aqui tiver, por exemplo, um único caractere, eu não compensa eu gastar uma flag, o número 1 e o caractere. Porque eu gastaria 3 símbolos para representar 1. Então não compensa. Só compensa, no mínimo, se eu tiver mais do que 3. Se o número total de caracteres for inferior a 4, não se efetua, deixa do jeito que está a sequência de caracteres. Por exemplo, aqui. Temos aqui uma sequência. Tem primeiro caractere A. Tem quantos caracteres A's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É maior do que 3? Sim. Então, utiliza-se a flag. Utilizei aqui o jogo da velha. Jogo da velha, 8 A's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, eu tenho uma sequência de 6 B's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, eu tenho uma sequência de 2 6. Opa, 2 é maior do que 3? Não, então não compensa, utiliza apenas aqui. 8 mais 6, 14, mais 2, 16. Eu utilizei apenas 8. Redução de 50%. Então é isso, queridos. Um forte abraço, estudo. Quem quiser implemente, fique à vontade. Forte abraço, tchau, tchau.